pessoal, meu nome é Ronivon, eu sou do canal Certec Manutenção. Voltamos para mais uma videoaula sobre informática e manutenção de computadores. E nessa videoaula nós vamos tratar sobre um assunto que eu acredito ser polêmico, um assunto desacreditado da maioria dos técnicos, da maioria das pessoas que lidam com eletrônica, da maioria das pessoas que lidam com informática, da maioria das pessoas que trabalham com hardware e componentes eletrônicos e componentes de computadores. A tão falada e a tão mitológica eletricidade estática. Nós vamos tentar nessa videoaula em um espaço curto de tempo falar sobre a eletricidade estática. Espero que vocês gostem do vídeo e que vocês aprendam muito nessa nossa nova videoaula. Beleza então? Vamos lá! Muitas pessoas não acreditam, pessoal, na existência das descargas eletrostáticas. Muitos pensam ser um mito da informática, um mito da eletrônica, a questão das descargas eletrostáticas. Mas não é mito, é uma coisa verdadeira que acontece de fato. Isso é resultado de intensos estudos científicos. Não sou eu que estou dizendo que existe descargas eletrostáticas. São os engenheiros, os físicos, os cientistas que estudam esse tipo de fenômeno, que é essas descargas eletrostáticas, né? E muitas pessoas pensam que é um mito, uma coisa inventada, mas não é. Existe de fato, o nosso corpo acumula essas cargas eletrostáticas. E essas cargas eletrostáticas que são acumuladas em nosso corpo, muitas das vezes quando você usa um casaco de lã, né? Qualquer roupa que seja de lã, na hora que você veste, na hora que você tira, o atrito que esse tecido de lã vai fazer com a sua pele, o atrito que esse tecido de lã tem com a sua pele, gera no seu corpo grandes cargas eletrostáticas, né? Quando você anda, agora uma dica para quem tem carpete em casa ou então para quem tem carpete no quarto. Quando você anda no carpete da sua casa, do seu quarto, o simples fato de você andar pelo carpete gera e acumula grandes cargas eletrostáticas no seu corpo. E como essas cargas geradas no nosso corpo, elas danificam os componentes? É no momento que você toca com as suas mãos nos componentes, sem estar devidamente protegido ou sem ter descarregado devidamente o acúmulo da carga eletrostática no seu corpo, ao tocar nos componentes, você pode inutilizar, pode queimar os transistores dos chips dos componentes. E as pessoas não acreditam nisso, mas é verdade, é verdade. A ciência está aí para demonstrar. Se você procurar na internet, você vai encontrar inúmeros artigos, né, que falam a respeito desta questão das cargas eletrostáticas que danificam os componentes eletrônicos. Tensões estáticas superiores a 3.000 volts são percebidas por nós na forma de pequenos choques. Olha só, superiores a 3.000 volts, né, são sentidas por nós, né, na forma de um pequeno choque. Tensões mais baixas, né, não chegam a provocar choques. Por isso que muitos tendem a não acreditar nas descargas eletrostáticas pela ausência do choque. Você só vai sentir um levezinho choque numa fração de bilionésimo de segundos se as tensões forem superiores a 3.000 volts. Inferiores a 3.000 volts você não vai sentir. A duração da descarga é tão pequena que não permite estabelecer uma corrente elevada. Mesmo sendo a tensão tão alta, ainda assim é suficiente para danificar os minúsculos transistores que formam os chips. Então, pessoal, o que tem dentro, eu vou tomar como exemplo aqui, daqui a pouco eu passo aqui para a mesa, um módulo de memória RAM. Como vocês podem ver, essas partes pretinhas aqui são os chips. E dentro dos chips tem os transistores, que são extremamente sensíveis a qualquer descarga eletrostática.
Você tem que colocar isso na sua mente. A eletricidade estática existe e que é extremamente prejudicial aos componentes eletrônicos. Então, você deve tomar bastante cuidado com isso. E agora vamos passar aqui para a mesa que eu vou passar outros detalhes para vocês. Então, pessoal, voltando aqui, nós vamos agora apresentar mais alguma coisa referente aos cuidados que tanto eu como vocês devem tomar quando for manusear os componentes dos computadores. A primeira coisa que um técnico deve ter em mente é que ele deve possuir uma pulseira anti-estática. Eu sei que vão aparecer aí vários trolls querendo dizer que usar pulseira anti-estática é frescura, mas enfim, isso não me abala porque é um conhecimento técnico que eu adquiri e sigo e nunca tive problema com perdas de componente porque procuro seguir esses conhecimentos. Vocês também precisam, no caso que os técnicos em manutenção de computadores vão trabalhar muito com limpeza de placa-mãe, memória, processadores, então você precisa ter algumas escovas e pincéis que sejam anti-estáticos. Você vai ver esse selo aqui, ó, que vai identificar que o produto é anti-estático. E também você precisa ter luvas anti-estáticas. É um material barato, você pode encontrar com facilidade em qualquer loja que vende componentes para eletrônica. Você vai encontrar, acho que um par de luvas desse não passa de 15 reais. Né? Uma pulseira como essa é em torno de 12 reais, um pincel como esse é 5 reais, então são coisas baratas, né? que não vai comprometer o seu orçamento e você vai poder fazer um serviço com mais profissionalismo. Tudo bem então? Não se esquecendo que a tomada, aliás o plug aqui, esse plugzinho jacaré da pulseira anti-estática vai ter que ser conectado a um fio que esteja conectado a um aterramento. O que é um aterramento? É uma haste de cobre que você coloca, você enfia no chão, né? Aí está aterrada. Você pode também descarregar o acúmulo de eletricidade estática do seu corpo tocando com as suas mãos em qualquer ferro que esteja aterrado, né? É outra dica também, caso você não consiga encontrar aí na sua cidade uma pulseira anti-estática, como um amigo nosso que foi, eu não lembro o nome dele, depois eu vou falar, eu vou dizer quem é ele. Um amigo nosso aí que compartilhou esse conhecimento com a gente no Facebook, ele disse que foi numa loja de artigos para eletrônica perguntar se lá tinha uma pulseira anti-estática para ser vendida, e vocês não vão acreditar, o cara disse que essas coisas só vendia no Japão. Dá para acreditar o tipo de técnico que a gente encontra por aí? Enfim, você precisa ter essas coisas. Caso você não tenha... Bom, pessoal, outra coisa que pode ser feito, caso você não tenha pulseira anti-estática, luvas anti-estáticas, manta anti-estática ou uma bancada anti-estática, você pode descarregar o acúmulo da carga eletrostática do seu corpo usando o seu gabinete. Como você vai fazer? O seu gabinete o seu computador precisa estar desligado, entendeu? E você precisa tocar com as suas mãos nas partes metálicas, nas partes metálicas de dentro do seu gabinete. Mas para isso, para que funcione certo, você precisa manter o cabo de força, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, o cabo de alimentação na tomada devidamente aterrada, certo? Só assim é que vai funcionar perfeitamente. Agora, o problema desse processo é que você deve estar repetindo esse processo de 15 em 15 minutos, né? É o mais recomendado, certo? Foi o que eu aprendi e eu estou passando para vocês o que eu aprendi. Então, você toca aqui por cerca de 15 a 20 segundos. É tempo suficiente para que qualquer acúmulo de carga eletrostática no seu corpo seja descarregada, né? Não esquecendo de manter o cabo de força conectado à fonte e conectado à sua tomada, e a sua tomada tem que estar devidamente aterrada, uma ligação certa. Você
você consulte aí um eletricista, caso você não saiba fazer. Consulte um bom eletricista para que ele deixe a sua tomada devidamente aterrada, beleza então? Então, pessoal, seguindo essas dicas, eu tenho a mais plena certeza que vocês não vão ter problemas com descargas eletrostáticas que venham a danificar os componentes dos seus computadores. Enfim, agora vamos mostrar como você deve segurar devidamente os seus componentes, né? Primeiro eu vou colocar aqui a minha pulseira antistática. Vou conectar o jacarezinho no meu fio que está conectado à minha haste de aterramento. Pronto. Agora eu estou livre de qualquer acúmulo de eletricidade estática que porventura venha a ser gerada no meu corpo, né? Mas como precaução nunca é demais, um homem precavido vale por dois, eu vou aqui colocar a minha luva antistática. Pronto. Pulseira antistática, luvas antistáticas, aqui eu estou 100% protegido de danificar qualquer componente desse, certo? Usando luvas e pulseira, eu posso manusear os componentes de qualquer forma, entendeu? Tranquilamente, sem correr nenhum risco de danificá-los, né? Eu posso manuseá-los de qualquer forma, certo? Porque eu estou protegido com luvas e pulseira. Mas caso eu não tivesse protegido, né? E eu não tivesse a pulseira, não tivesse as luvas, não tivesse a manta antistática, só tivesse o recurso de descarregar o acúmulo de carga eletrostática do meu corpo através do meu gabinete, como eu mostrei outrora, quais seriam as formas certas de se manusear os componentes de um computador? Vamos primeiramente mostrar como se manuseia uma placa-mãe. A forma certa de manusear a placa-mãe é dessa forma, sempre segurando pelas bordas, né? Sempre segurando pelas bordas. Nunca toque diretamente no circuito impresso da sua placa-mãe. Isso é extremamente prejudicial, caso ainda tenha alguma carga eletrostática no seu corpo. Nunca segure a placa-mãe assim dessa forma, sempre pelas bordas. Essa é a forma certa de se segurar uma placa-mãe. Tudo bem? A sua CPU, essa aqui é uma CPU antiga, deixa eu ver aqui que modelo é esse. É o Intel Pentium 3. Se vocês nunca viram o Intel Pentium 3, olha como ele é aqui, ó. Isso aqui é uma relíquia, é peça de museu, né? Ele tinha pinos, como vocês podem ver aí, ó, pinos, né? Então, você nunca deve tocar nesses pinos. A forma certa de segurar uma CPU é dessa forma aqui, ó. Sempre pelas bordas. É a forma mais adequada. Vamos pegar aqui uma CPU mais atual, Socket 775. Essa é a forma de você segurar. Você nunca deve tocar nesses contatos metálicos, tipo assim. Você nunca segure uma CPU dessa forma, porque assim você pode estar danificando a CPU. Sempre pelas bordas, nunca toque nos contatos metálicos. A memória RAM, do mesmo jeito, você não deve segurar a memória dessa forma, nem dessa forma, né? A forma mais adequada de se segurar uma memória RAM é dessa forma. Nunca toque nos chips, né? Nunca toque, porque, como eu já falei, pode ter alguma carga no seu corpo e você tocando aqui, você vai danificá-los. Da mesma forma também é o HD. Você nunca deve segurar o HD dessa forma, tocando na placa de circuito impresso do seu HD. Como eu já disse, você pode danificá-lo. Você manuseia um HD sempre segurando na carcaça do HD, né? Você nunca vai tocar aqui nessa placa de circuito impresso, porque ela também tem chips, que tem transistores que são sensíveis, que podem ser danificados se você estiver com eletricidade estática no seu corpo. Beleza? Então, pessoal, eu acredito que é isso, né? E outra coisa também que você pode usar, né, para te auxiliar aí nas futuras manutenções, essas esponjazinhas, elas vêm quando você compra uma placa-mãe nova, nas caixas acompanha essa esponja. Essa esponja também é antiestática. Você pode usar essa esponja para colocar a placa-mãe em cima, né? E assim
fazer o que você tiver de fazer, colocar a CPU no soquete, instalar as memórias, coisas desse tipo. Como também você pode usar essas embalagens que acompanham as placas-mãe. Essas embalagens aqui são pretas, essas embalagens pretas são antiestáticas também. Você pode usar elas para colocar qualquer componente em cima, que vai auxiliar bastante, evitar que descargas eletrostáticas danifiquem esses componentes. Tá certo então, pessoal? Bem, pessoal, eu espero ter ajudado, eu espero ter esclarecido a muitos de vocês, né? Eu sei que vão surgir críticas, eu sei que os trolls estavam esperando por essa videoaula, né? Porque eu não ligo para trolls, né? Porque trolls são pessoas desalmadas, são pessoas que não contribuem em nada para o mundo, não contribuem em nada para o seu semelhante. A única coisa que eles sabem fazer é criticar coisas do tipo. São pessoas tão inúteis, que não têm um mínimo de conhecimento, né? E ainda querem dar uma de sabichões e querer criticar um conhecimento que você acabou adquirindo. Bom, eu espero ter ajudado bastante. Uma coisa que eu ia esquecendo de falar sobre as falhas. As falhas que são causadas pelas descargas eletrostáticas. Existem dois tipos de falhas causadas por descargas eletrostáticas. A primeira é a catastrófica e a segunda são as falhas latentes. As falhas catastróficas são aquelas que às vezes você comprou um computador novo, às vezes você comprou um componente novo, chega em casa, vai colocar o componente, simplesmente não funciona, né? Pode ser que o vendedor, na hora de colocar aquele adesivo lá, aquele adesivo da garantia, ele estivesse com uma carga superior de eletricidade estática no corpo, e ao tocar no componente descarregou a descarga eletrostática e daí inutilizou o componente. Quando você chegou em casa, pode ser também que você não tenha tomado os devidos cuidados e também tocou e descarregou a eletricidade estática no componente, e daí ele não funciona simplesmente. Eu vou colocar depois uma foto aí, uma foto feita por microscópio, de como fica dentro do chip, né? O estrago que acontece dentro do chip. Não é visto a olho nu, o negócio é visto só por microscópio, né? E a outra falha, as falhas latentes, acontecem, eu não sei se vocês já ouviram, acredito que todo mundo que mexe com computador e que tem um computador já viu uma tela dessa algum dia. Eu vou botar a tela aí para vocês verem. O nome dessa tela aí é a tela azul da morte. Essa tela, na maioria, em 70% dos casos, é relacionado a falhas que acontecem por causa de essas falhas latentes que acontecem nos chips, né? Muitas das vezes ela começa a te avisar que alguns desses chips estão danificados, vai danificando um, danificando outro, pensa que não, inutiliza a memória, aí dá aquela tela azul. Muitas das vezes a falha é no HD, muitas das vezes a falha é na memória, muitas das vezes o componente sofreu uma pequena descarga eletrostática, continua funcionando, né? Uma vez ou outra dá uma tela azul, você usa tranquilamente, formata pensando que a formatação vai melhorar o computador, mas não é caso de formatação, é caso de falha ou catastrófica ou latente, na maioria das vezes latente, e você só vai resolver substituindo o componente, ou a placa-mãe, ou a CPU, ou a memória, ou o HD, certo? É por isso que é importante que tomemos cuidado na hora de manusear os componentes por causa das descargas eletrostáticas. Bom, eu acho que é só isso. Eu vou ver se consigo colocar aqui embaixo alguns links que possam ajudar vocês nessa questão de se aprofundar mais ainda no estudo das descargas eletrostáticas da ESD, como é conhecida. E eu quero dizer uma coisa só para reforçar tudo isso que eu já tenho dito. Se você for procurar no site, no Clube do Hardware, se você for procurar no Guia do Hardware, se você for procurar no site do Laércio Vasconcelos, esses caras, Laércio Vasconcelos,
o Morimoto e o cara do Clube do Hardware são as maiores autoridades em informática no Brasil. Como eu posso dizer que esses caras estão errados? Se esses caras defendem, né, que precisamos ter cuidado com a eletricidade estática. Então, pessoal, reafirmo, não é mito, existe, é verdade, e tomemos cuidado então. Bom, espero ter ajudado, boa sorte, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui embaixo você vai encontrar, acho que é aqui, ó, aqui, acho que é aqui, ó, aqui, deve ser aqui, um desenho da mãozinha assim, gostei, aperta em gostei, favorite esse vídeo, compartilhe com seus amigos e distribua aí na internet, aonde você conseguir distribuir esse vídeo, distribua, pode ficar à vontade, você tem livre arbítrio para distribuir esse vídeo aí. Eu fiquei muito contente, já vou terminar, fiquei muito contente com um colega nosso lá do Mato Grosso, que entrou em contato com a gente dizendo que levou os meus vídeos para os alunos dele assistir lá na faculdade. Eu fiquei extremamente honrado, quero mandar um abraço para ele, esqueci o nome dele porque eu não estou usando o computador aqui para gravar esse vídeo, mas é um professor universitário lá do Mato Grosso que assiste os nossos vídeos. Muito obrigado pela honra de ter levado esse meu humilde conteúdo para os seus alunos assistirem. Muito obrigado a você que assiste e nos encontramos numa outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Tchau! Fiquem todos com Deus, até a próxima!